Você consegue imaginar um gigante do futebol que devia mais de 340 milhões de reais? É muito dinheiro. E, de repente, em um ano, praticamente zerasse essa conta? Parece impossível, né? Pois é. Mas a questão aqui não é só sobre os números. É sobre o que esse poder financeiro destrava, sabe? A capacidade de transformar jogadores, de vencer batalhas no mercado. E talvez de mudar o equilíbrio de forças do futebol brasileiro por uma década inteira. Exato. Tipo, a conversão de saúde financeira em poder bruto. Poder dentro de campo e nos bastidores. O que a gente vai analisar hoje são 3 histórias do Flamengo que, à primeira vista, parecem separadas. Mas não são? Não são. Na verdade, são capítulos da mesma narrativa. Vamos começar pelo sintoma desse poder, que é um plano ambicioso para uma estrela bem cara. Depois, a gente vê a ferramenta, que é a força usada numa negociação pesada. E por último? E por fim, a gente vai revelar a fonte de tudo isso. Um anúncio financeiro que, olha, redefine o que significa ser um clube rico no Brasil. Certo, vamos mergulhar nisso. A primeira peça é o tal projeto protagonista para o Samuel Lino. Isso. Ele foi a contratação mais cara da história do clube, a pressão é enorme. A informação que circula é de um plano especial para ele no ano que vem. Mas sendo sincero, a gente já ouviu muito esse papo de projeto para jogador que não está rendendo, né? O que tem de diferente aqui? Olha, a diferença fundamental é que isso é um luxo. Um luxo que poucos ou talvez nenhum outro clube no Brasil poderia se dar. Como assim? A maioria dos times, afundados em dívidas, estariam numa sinuca de bico com um ativo tão caro e de retorno ainda incerto. A pressão seria para vender na primeira janela. Talvez até com prejuízo. Exato, com prejuízo ou então encostar o jogador para estancar o sangramento. A famosa fritura do jogador. Perfeito. O Flamengo, por causa da sua condição financeira, pode fazer o oposto. Ele pode tratar o Lino não como um problema, sabe? Mas como um ativo de longo prazo. A ser desenvolvido. A ser desenvolvido com paciência e principalmente com muito recurso. O plano para a pré-temporada de 2026 é a prova disso. Não é só colocar ele para treinar mais. Não. Não. É criar um ecossistema ao redor dele. E o que seria esse ecossistema? Pelo que a gente apurou, estamos falando de uma programação totalmente individualizada, trabalhos físicos, técnicos específicos, sessões de vídeo exclusivas. Só para ele. Só para ele, analisando os movimentos dele, dos adversários e, o mais importante, exercícios táticos desenhados pelo Felipe Luiz para encaixar o Lino no sistema de um jeito que maximize as qualidades dele. Nossa, é quase como ter um coach particular dentro do próprio clube. É exatamente isso, é um investimento pesado de tempo e de staff. Isso nos leva ao papel do Felipe Luiz. Ele defende o Lino publicamente de uma forma quase teimosa. Sim. Mesmo em jogos ruins, o discurso é sempre o mesmo. Ele fez o que eu pedi. Mas esse apoio público é suficiente. A gente sabe que a paciência da torcida e até da diretoria tem limite. Com certeza. Existe o risco de tudo isso ser uma fachada e, sei lá, se os resultados não aparecerem até o meio do ano, o projeto ser engavetado? É uma pergunta legítima, mas o que os sinais indicam é um alinhamento muito forte. A defesa do Felipe Luiz não parece ser só para proteger o jogador, mas para proteger o plano. Entendi. Quando ele diz, ele fez o que eu pedi, ele está falando para a diretoria e para a torcida. Confie no processo, a responsabilidade é minha. E isso só é possível porque a diretoria comprou a ideia. Exato. Eles não estão esperando um milagre. Estão, construindo ativamente o caminho para que o investimento se pague, entendendo que um talento desse calibre às vezes precisa de um ajuste fino no ambiente para explodir. Ou seja, não é uma aposta, é um cálculo. Um cálculo caro, mas um cálculo. Perfeito. Eles estão investindo ainda mais para proteger o investimento inicial. É uma lógica de mercado financeiro aplicada ao campo. Exatamente. E essa mentalidade nos leva direto ao nosso segundo ponto. Porque uma coisa é gerenciar um ativo que já é seu. Outra, bem diferente, é ir para o mercado aberto e lutar com rivais fortes por um novo ativo. A novela pela contratação do zagueiro Vitão. A novela Vitão. É o teste de estresse perfeito para esse poderio do Flamengo. E que novela! Parecia que o Flamengo tinha saído da jogada, né? Que o Cruzeiro já estava com tudo certo.
Ou eles realmente acreditam que podem virar o jogo? Acredito que eles sentiram uma brecha. E aqui, a análise das propostas é fascinante, porque revela as filosofias dos clubes. Como assim? O Cruzeiro foi com uma oferta, vamos dizer assim, mais tradicional do futebol brasileiro, um pacote. Oferece um jogador que interessa ao Inter, empresta um outro meia e... Complementa com dinheiro. Isso. É uma engenharia complexa, cheia de variáveis, o valor dos jogadores pode flutuar, a adaptação não é garantida. É quase uma troca de figurinhas, com uma volta em dinheiro. Exatamente. Já a proposta do Flamengo é cirúrgica, quase corporativa. É dinheiro puro. De duas formas. Eu perdoo a dívida que você tem comigo pela compra do Thiago Maia e te dou mais um montante por cima. Uau! Para a diretoria do Internacional, a decisão é um dilema estratégico interessantíssimo. E qual seria esse dilema? Porque no fim do dia, o que importa é qual pacote vale mais, não é? Não é tão simples. A proposta do Cruzeiro é tipo uma solução pré-embalada para problemas de elenco. Precisa de um lateral e um meia. Tome. Certo. Mas e se o técnico do Inter não gostar desses jogadores? E se eles não se encaixarem no esquema? A proposta do Flamengo é liberdade. É dinheiro limpo no balanço, alívio de uma dívida que pressiona o caixa e poder para o Inter ir ao mercado e escolher exatamente quem ele quer. Sem amarras. Sem amarras. É escolha entre uma cesta básica pronta e um vale-compras bem generoso. Entendi. É uma queda de braço entre solução de elenco e solução financeira. E o tempo está jogando contra o Internacional, o que só aumenta a pressão. Esse é o ponto-chave. O contrato do Vitão acaba no fim de 2026. Isso significa que em poucos meses ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E sair de graça. Para o Inter, a janela para fazer dinheiro com um dos seus principais ativos está se fechando de forma dramática. Eles precisam vender agora e essa urgência dá poder a quem tem dinheiro na mão. Como o Flamengo. É um jogo de xadrez de nervos. Ao mesmo tempo, essa briga diz muito sobre as prioridades do Flamengo. Com a saída do Matheus Cunha, a necessidade de um goleiro é clara. Mas entrar numa disputa tão pesada por um zagueiro mostra que eles identificaram uma fragilidade real na defesa. Sim, e há um outro lado nessa moeda do poder financeiro. Ser o rico do mercado tem suas desvantagens. Viram alvo. Todo clube que vai negociar com o Flamengo sabe que eles têm dinheiro e estica a corda ao máximo, pedindo o que chamam de prêmio Flamengo. Cada negociação fica mais cara, mais arrastada. Faz todo sentido. Esse poderio financeiro não vem sem seus próprios fardos, sabe? É uma negociação que vai ser decidida nos detalhes. E fica a pergunta para quem está acompanhando. Pensando com a cabeça do dirigente do Internacional, qual proposta parece mais inteligente? Boa pergunta. O pacote de jogadores do Cruzeiro ou o alívio financeiro do Flamengo? Deixem as opiniões aí nos comentários, porque essa é uma discussão boa. Enquanto essa batalha acontece, tem um movimento tectônico nos bastidores que não pode ser ignorado. Certo. Porque o Flamengo está construindo seu império, mas os rivais não estão parados assistindo. Você está falando daquela notícia que ligaria a dona da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, a um possível investimento na SAF do Vasco. Exatamente. No começo parecia só um boato, mas a história ganhou corpo. E ela precisa ser vista dentro de um contexto maior, né? Sem dúvida. Não é apenas uma empresária investindo em outro clube. É o capital de um rival direto, potencialmente fortalecendo um outro rival histórico. Isso dá um contorno muito mais sério àquela aliança informal que alguns chamam de União Sinistra. Vasco, Palmeiras e Atlético Mineiro. Lembro bem que neste ano, torcedores do Vasco comemoraram abertamente o empate que tirou pontos do Flamengo, beneficiando diretamente o Palmeiras na briga pelo título. Sim, foi bem marcante. Um investimento desses solidificaria essa aliança. Transformaria uma afinidade de torcidas numa aliança estratégica e financeira. O que a gente está vendo é o começo de uma corrida armamentista no futebol brasileiro. Blocos de poder. Isso, onde os clubes não estão apenas se reforçando individualmente, mas formando blocos para tentar competir. E é por isso que o anúncio que o Flamengo fez nesta semana é tão devastador para os concorrentes. É aqui que a gente chega na fonte de tudo. A base que permite o projeto Lino e a força para brigar pelo Vitão. O alicerce. Eu confesso que, quando vi os números, tive que ler 2 vezes para ter certeza. Vamos colocar em perspectiva?
No final de 2024, a dívida do Flamengo era de 346 milhões de reais. O que já era bom. Para o padrão brasileiro, isso já era considerado um número excelente. Uma dívida totalmente sob controle para um clube daquele tamanho. Já era motivo de elogio. Mas o que aconteceu ao longo de 2025 foi um movimento de uma agressividade impressionante. O clube simplesmente pagou 250 milhões de reais dessa dívida, em um ano. O que nos leva ao número atual. O número que muda o jogo. Qual é? A dívida total do Flamengo hoje é de apenas 96 milhões de reais. 96 milhões. A analogia que usaram para explicar isso é perfeita. É muito boa. Para um clube que fatura perto de 2 bilhões por ano, ter uma dívida de 96 milhões é o equivalente a uma pessoa que ganha 2 mil por mês ter uma dívida de 96 reais no bar da esquina. É um valor que, se quisessem, poderiam quitar com o dinheiro do cafezinho. Mas o significado disso vai muito além da contabilidade, sabe? É uma declaração de independência. Independência de quê? Significa que o clube não precisa mais tomar decisões pensando em pagar juros ou rolar dívidas. Significa que todo o faturamento bilionário pode ser revertido para o que importa: o futebol. E como eles conseguiram essa redução tão drástica em tão pouco tempo? De onde veio todo esse dinheiro? É uma combinação de fatores que atingiu a tempestade perfeita. Receitas recordes de transmissão e premiações, um programa de sócio-torcedor que gera uma receita absurda, bilionária, bilheterias sempre altas, Patrocínios cada vez mais valiosos e, claro, vendas de jogadores. O clube se tornou uma máquina de gerar caixa em todas as frentes. E a diretoria teve a disciplina de usar essa montanha de dinheiro não só para contratar, mas para estrangular dívida. Então, quando a gente junta todas as peças, a saúde financeira, que agora beira a dívida zero, é o que permite ter a paciência e os recursos para um projeto de longo prazo como o do Samuel Lino. Exato. É o que dá a confiança para entrar numa briga de mercado pelo Vitão com uma proposta limpa e poderosa. E a base que sustenta o clube nessa nova era de blocos de poder que os rivais estão tentando formar. Exatamente. O anúncio da dívida de 96 milhões não é só uma notícia financeira, é a consolidação de um poderio. É o Flamengo sinalizando para o mercado que a gestão financeira deixou de ser uma meta para se tornar sua principal arma estratégica. Uma arma na busca pela hegemonia. Pela hegemonia esportiva. Eles não jogam mais o mesmo jogo que a maioria dos outros clubes. Com as contas praticamente zeradas e uma capacidade de investimento que nenhum outro clube no Brasil possui hoje, a grande questão para o futuro do futebol brasileiro parece que deixa de ser se o Flamengo vai continuar no topo. A questão passa a ser outra. Com rivais tentando formar alianças estratégicas para sobreviver, quem terá fôlego e organização para competir com essa máquina financeira esportiva nos próximos anos? O jogo mudou de patamar.